What? Hey, baby. Se toda a mídia que você consumiu até hoje fosse em inglês, você já teria milhares de horas de exposição ao inglês. E isso sem sair do Brasil. Pensa no quanto que você teria ouvido, assistido e lido em inglês. E eu não tô falando isso pra te desanimar. Pelo contrário, eu te encorajo a você pegar a mídia que mais te impactou, seja um filme, uma série ou um livro preferido seu, e consumir de novo, só que em inglês dessa vez. Você não faz ideia do poder que tem o consumo de mídia contextualizada em outra língua. Você absorve vocabulário até 20 vezes mais do que em outros cenários. Acredite, é o que mais funciona para você aprender inglês sem sair do Brasil. Pode chamar isso de hack, de atalho, de metodologia, do que for. Mas faça. Faça e comprove por você mesmo. Nessa aula, nós vamos praticar inglês acompanhando essa cena clássica da série Everybody Hates Chris, onde o Chris está tentando ser um bad boy para impressionar a Tasha. Nós vamos começar assistindo um pedacinho com o texto do lado para você acompanhar. Vamos lá. I don't think you're supposed to have your feet on the table. Ain't nobody ask you. Ok? Então a Tasha falou, I don't think, eu não acho que, you're supposed to. Um jeito de se expressar bem difícil de traduzir para o português. Não tem uma equivalência exata na nossa língua. Mas eu vou te explicar. Quando você fala em inglês que você é supposed to alguma coisa, significa que é para você fazer aquilo, como uma ordem externa. Por exemplo, vamos supor que eu esteja num lugar que não é para eu estar e é ilegal estar nesse lugar. Aí eu posso falar, I'm not supposed to be here. Tipo, não é pra eu estar aqui. Talvez exista uma regra externa que me proíba fazer isso. Talvez seja ilegal, talvez seja imoral. Talvez eu queira dizer que é errado fazer aquilo e eu expresso dessa forma em inglês. Então quando ela diz, I don't think you're supposed to, ela tá dizendo, eu não acho que é pra você fazer isso. Eu não acho que você pode fazer isso. Eu não acho que seja certo você fazer isso. Tá vendo? Quantas formas diferentes que eu traduzi essa mesma frase? Não sei se você já percebeu, mas isso acontece em todas as aulas. E é bom repetir isso para fixar na sua cabeça. De que tem várias formas de traduzir uma mesma frase e a tradução não é uma coisa tão exata. Então ela diz, eu não acho que é pra você, ou eu não acho que pode, eu não acho que é certo ter seus pés na mesa. Have your feet on the table. Talvez em português nós diríamos colocar, né? Tipo, não acho que é certo você colocar ou pôr seus pés na mesa. Em inglês, put seria mais a ação de pôr, né? Tipo, de não ter o pé na mesa e passar a ter o pé na mesa. Mas have, no sentido de existência, do pé estar ali na mesa. E nota como que ela fala emendado, né? Your feet on the table. Feet on the table. Daí o Chris falou, ain't nobody asked you. De uma forma bem rude. E pelo contexto do episódio, você já sabe que ele tá fazendo isso de propósito, tentando impressionar ela ao agir como um bad boy. Eu já fiz uma aula falando apenas do ain't aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, que é simplesmente uma forma extremamente informal de se dizer não em inglês. Daí tem contexto cultural e racial envolvido também, então acompanha lá a aula onde eu falei sobre isso. Qual seria então a frase formal e gramaticalmente correta de dizer ninguém te perguntou em inglês? Seria nobody asked you. Nobody asked you. O ask teria um ED no final. Então ele foi bem rude falando ninguém te perguntou. Vamos ver então o que acontece em seguida. Young man, I'm gonna have to ask you to take your feet off the table. What if I don't feel like it? I'm gonna have to ask you to leave. What if I don't feel like doing that either? Bom, então esse cara que provavelmente é o gerente ou o dono do restaurante chegou até o Chris e falou young man, traduzindo jovem homem, que é um jeito respeitoso de abordar um adolescente ou até uma criança falando, oh, meu jovem rapaz, young man. Aí ele fala, I'm gonna have to, né? Eu vou ter que. Tem várias formas que as pessoas falam I'm going to. Entre elas estão I am going to. Eu posso falar separado, né? I am, depois o going to. Dá pra falar I'm também, como tá até representado na escrita. I'm going to. Dá pra falar I'm gonna. Going to, juntando fica gonna. Muita gente fala também amana, quando a pessoa fala de uma forma um pouquinho mais acelerada, amana. E de um jeito bem informal, algumas pessoas falam ama, que abrevia pra caramba a frase, né? Então ele falou, I'm gonna have to, eu vou ter que, have to é ter que, obrigação, have to, ask you, te pedir, ask é o mesmo verbo que a gente usa pra perguntar, então te perguntar e te pedir é a mesma coisa, então você vai ver no contexto qual que é. Então eu vou ter que te pedir pra tirar o seu pé, take your feet off, take off seria tirar. Take your feet off, tirar os seus pés da mesa. Take your feet off the table. Esses phrasal verbs, né, esses verbos frasais, alguns deles são divisíveis. Ou seja, dá pra falar, por exemplo, take off
só que colocar o objeto no meio. Assim como os verbos frasais em português, né? Por exemplo, jogar fora. Jogar fora é um verbo frasal. Eu posso falar o nome do objeto, por exemplo, eu vou jogar a caneta fora. Então o jogar fica de um lado, o fora fica do outro e o objeto fica no meio da expressão. Daí o Chris falou, what if I don't feel like it? E note a pronúncia dele, né? Ele falou, what if I don't feel like it? Não foi what if I don't feel like it? Bonitinho, né? I don't é um jeito bem relaxado de falar I don't. Então sempre leve em consideração quem tá falando. Então você liga aquele estilo de fala com o estilo da pessoa, tá? Por isso eu recomendo, quando você começa a aprender inglês, escolher uma pessoa, um ator famoso, um cantor, uma pessoa que tem bastante conteúdo gravado pra você assistir. E use aquela pessoa como referência. Não como ídolo nem nada, mas como uma referência de estilo, tá? Então vamos supor, eu não falo palavrão. Beleza, então vou pegar uma pessoa que não fala palavrão em inglês. Eu sou uma pessoa que fala um pouquinho mais formal. Sei lá, eu sou um líder religioso, eu gosto de falar no púlpito, na igreja. Então, pega um líder religioso, falante nativo de inglês e usa ele como referência, entendeu? Você vai usar essa pessoa como referência para você imitar e conseguir falar como ela. Agora, entender as pessoas, você precisa entender todo mundo. Seja quem fala palavrão, quem não fala, quem fala bonito, quem não fala. Porque ouvir a gente ouve de tudo. Então o Chris falou, e se? What if? E se eu não? What if I don't? E se eu não tiver afim? Feel like é uma forma de dizer que você não tá afim, não tá querendo fazer alguma coisa. Então ele falou, e se eu não tiver afim? What if I don't feel like it? Aí o cara responde, then. E note como que ele fala rápido then. Muitas vezes nem a legenda pega isso. Ele falou, then I'm gonna have to ask you to leave. Então, ou daí, o then soa como consequência, né? Como se fosse completando o que o Chris falou, né? E se eu não tiver afim? Daí, eu vou ter que, have to, ask you, te pedir pra leave, que é o verbo sair. É o mesmo verbo que nós usamos pra deixar. E que faz sentido, né? Quando você sai de um lugar, você deixa o lugar. Então, tipo, eu deixo minha casa às 7 da manhã, eu saio da minha casa às 7 da manhã. Mesma coisa. A gente usa leave de forma em geral como deixar, né? Por exemplo, vou deixar uma caixa aqui, vou deixar uma mensagem. Daí o Chris falou, e se? De novo, né? What if? I don't feel like doing that either. Aí se eu não tiver afim de fazer isso, isso o quê? O que o cara falou, né? Ele falou pra ele sair. E se eu não tiver afim de fazer isso também? Aqui nós temos mais um exemplo do que a gente falou em outras aulas, da diferença de this e that. A minha recomendação pra você é colocar o this e o that na sua cabeça na mesma caixinha. É a mesma coisa. Não traduz diferente um do outro. O que diferencia os dois é a distância do que você tá falando. Então, algo que esse cara falou, eu não sei o nome dele, o Chris chama de that. Por quê? É como se estivesse longe. Foi o que você disse, não o que eu disse. Então, that. Tipo, eu posso pedir pra alguém repetir o que a pessoa falando, can you repeat that? Você pode repetir isso, esse isso tá longe, porque foi a outra pessoa que disse, e também porque se faz alguns segundos que a pessoa falou, tá no passado. Então imagina que tá distante, aí a gente fala that. Agora, quando é alguma coisa que tá na sua mão, alguma coisa que você tá apontando aqui, que tá pertinho de você, você chama de this. Mas, Gabriel, me explica esse either no final. Eu achava que também em inglês se falava to. E sim, to também significa também no final da frase. Só que em uma frase negativa se fala either no final. Então, se você fala don't, doesn't, didn't, ou algum outro formato de não em inglês, o também vai ser either. E tem outras formas de falar também em inglês, como as well, ou also. Dá pra fazer uma aula inteira falando só sobre isso. Vamos ver então o que acontece logo em seguida. You're with the employee of the month, aren't you? What is going on over there? Is that Chris? Essa parte é bem engraçada. Então o cara falou your, é o mesmo que you are, né? Você está ou você é. You're with, você está com. Tá vendo que apesar da dupla tradução que eu dei aqui, a segunda palavra já deu mais direção? Olha só, you are pode ser você é, não só você está. Só que quando a gente fala you're with, não faz sentido falar você é com, né? Então fica você está com. Então, quanto mais completa a frase, mais clara é a mensagem. Então, na sua imersão, não fica separando palavras, sabe? Tipo, olha o contexto inteiro, a frase inteira, ok? Então ele disse, você tá com o funcionário, né? Empregado, colaborador, employee, o empregado do mês, employee of the month. Usando um pouquinho o contexto da série, o Julius ganhou alguns tickets, né? Pra ir pra esse restaurante, porque ele foi o empregado do mês, então ele ganhou isso como um prêmio. Por isso que eles estão jantando nesse restaurante chique e puderam, inclusive, convidar a Tasha. Então ele falou, você tá com o empregado do mês. Não está? Aren't you? Você não está? É um tipo de frase muito comum em inglês que se chama tag question, que é fazer uma afirmação e no final você perguntar o oposto. Por exemplo, hoje tá calor, não está? Você vai vir aqui amanhã, não vai? Se usa bastante isso em inglês. Daí eles ouvem alguma coisa e comentam o que está, what is, dá pra também falar what's, emendando, going on. Going on
going on significa acontecendo, assim como happening. O que tá rolando, o que tá havendo over there, lá ou ali. Daí o Julius pergunta, is that Chris? Isso é o Chris? Nota de novo aqui, né? That, tá longe? Is that Chris? Daí vem aquela cena que você viu no começo dessa aula. É uma cena que não tem diálogo, mas tem uma música tocando. Eu não vou dar play aqui na música, porque sempre que tem uma música de fundo em alguma aula, o YouTube limita o alcance do vídeo por conta de direitos autorais. Então, se você quiser assistir essa cena inteira em inglês, vai no YouTube, pesquisa lá, Everybody Hates Chris, e o nome desse episódio é You So Crazy, que até o final da aula você vai ver escrita essa frase, que é bem engraçada e clássica, né? E que é falada várias vezes ao longo do episódio. E eu coloquei a letra da música aqui, porque ela se encaixou muito bem com a cena. Então eu vou ler pra você. Tá dizendo, Everybody plays the fool. Todo mundo faz o papel de otário. Fool é um otário. Cuidado para não confundir com full, de cheio, né? Tipo, full time, período integral, né? Full. Se você fala full time, full é otário, tipo, hora do otário. Então a música fala que todo mundo faz papel de otário. Às vezes, sometimes. E diz, there's no exception to the rule. Não há exceção à regra. Listen, baby, né? Ouça, querida. It may be factual, may be cruel. Pode ser factual ou fato. Note may be. Pode ser. E aí depois tem o maybe junto, que é talvez. Talvez cruel. I am lying. É como se dissesse I am not lying. Eu não estou mentindo. Eu vou deixar você assistir. Eu vou dar play aqui nessa parte para você entender o que tá acontecendo, mesmo que sem a música do fundo. Vamos lá. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, may be cruel. I ain't lying. Everybody plays. Daí é aquela parte que ela grita, né? Chris! Ele fala, what? E aproveitando, você só fala what, que significa o quê, quando alguém diz alguma coisa absurda. É extremamente rude quando você não entende o que a pessoa tá falando e você fala what, né? O quê? Você vai falar tipo, sorry, ou say again, ou come again, please. Can you repeat that? Coisas assim. Daí a próxima cena já começa com essa imagem, e é uma coisa muito legal que acontece em filmes e séries, que é você ter espaço pra tirar conclusões. Por exemplo, a Rochelle ficou brava com o Chris porque ele falou what, e aí o resultado foi esse. Então, o que aconteceu nesse meio tempo não tá explicado ainda e não foi demonstrado. Só que você já tira a conclusão. Tipo, eu acho que a mãe dele deu uma surra nele. E esse é um outro elemento que ajuda muito a gente a absorver vocabulário, que é o storytelling. Né, uma história sendo contada, tem uma sequência, as coisas se encaixam na sua cabeça, você acha graça, entende o que aconteceu. Tudo isso precisa estar acontecendo enquanto você se expõe àquele vocabulário. Vamos então assistir essa cena e o texto tá aqui do lado para você acompanhar. How's everything going in here? Doctor, is he gonna be okay? Well, I think we'll be able to get it out, but you won't be able to wear that shoe again. Hang in there, big guy. O médico pergunta, how's everything going in here? Como? House. Tem mesmo um som que casa em inglês. House. House, que é como está. House. Everything going. How's everything going? Uma frase pronta, basicamente, pra você perguntar como é que vão as coisas. How's everything going? Como que está indo tudo? Everything é tudo. Então, como tá indo as coisas? Como é que tá indo tudo aqui? In here, literalmente aqui dentro, é tipo dentro dessa sala. Daí a Rochelle faz uma pergunta, doctor, que significa médico, além de doutor, como um título, is he gonna be okay? Ele vai, então de novo, going to, sendo pronunciado como gonna, ele vai ficar bem, em inglês fica estar bem, estar ok. Se fala bastante assim em inglês, quando o assunto é saúde, alguém sofreu um acidente, ou passou por algum trauma, tipo, ele vai ficar bem? Is he gonna be okay? E quando você pergunta, are you okay? Perguntando se a pessoa está ok, geralmente é numa situação em que a pessoa se machucou ou aconteceu alguma coisa ruim com ela. Você quer saber, você tá bem? Are you okay? Né? Imagina que a pessoa esteja com um semblante triste, aí você pergunta, are you okay? Tipo, tá tudo bem com você? Are you okay? E quando alguém fala, I'm okay, também é diferente do que a gente imagina, porque I'm okay é mais pra esse cenário mesmo. Tipo, imagina que você caia no chão, aí, sei lá, alguém pergunta, você tá bem? Aí você fala, não, I'm okay. Tipo, eu caí, eu sei que eu caí, bati braço, sei lá, mas eu quero dizer que, apesar disso, I'm okay. Muito parecido com o que acontece com fine, tá? Inclusive, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, o médico fala, well, bom, I think we'll be able to get it out. Eu acho que, né? I think, cadê o quê? Oculto aqui, né? Sempre a gente fala disso nas aulas. O that é opcional. Se tivesse aqui, tudo bem também, né? Eu acho que nós vamos ser capazes. Be able. É uma das formas de falar conseguir, dar conta. Eu acho que nós vamos dar conta. Eu acho que nós vamos ser capazes. E cadê o vamos? Tem aqui, ó, o L do will. We will be able to. Nós vamos ser capazes. Nós seremos capazes. Vamos conseguir get it out. Get out.
de arrancar, tirar. Out já significa pra fora. E aí quando a gente fala tirar, vamos ser capazes de tirar, não se fala o quê? Mas tá sendo mostrado o quê? Olha lá o raio-x dele. Olha lá o raio-x dele. O salto da Rochelle entrou no traseiro do Chris aqui. Então, é disso que ele tá falando, né? Ele chegou e mostrou aqui o que a gente falou agora há pouco, né? Não é falado, mas é mostrado. Pra você ir tirando conclusões. Aí ele fala, but you won't be able to. Mas você não vai ser capaz. Você não vai conseguir. Então, will é uma das formas de colocar coisas no futuro. De uma forma mais formal. Won't é will, só que é negativo. É o mesmo que will not. Note a diferença de formalidade, né? A Rochelle falou gonna, né? Ele vai ficar bem. Aqui ele falou vai, diferente. Falou will ao invés de gonna. Ele poderia falar I think we're gonna be able to, ao invés de will be able to. Ele poderia falar aqui embaixo you're not gonna be able to, ao invés de you won't be able to. Então se você se perguntar qual é a diferença de will e de going to, já que os dois fazem a frase ficar no futuro. Formalidade. E é um outro assunto que dá pra falar uma aula inteira também. Então ele falou, mas você não vai ser capaz, né? Você não vai conseguir usar. Wear. Sempre que é roupa, acessório, sapato, a gente fala wear. Não é use. Use a gente usa uma caneta, né? Usa um computador. Mas usar um sapato, usar um chapéu, usar óculos, a gente fala wear em inglês. Daí, se você quiser, você pode traduzir como calçar, vestir. Fica a seu critério. Ele falou que você não vai conseguir usar esse sapato de novo. E ó, esse foi that, porque tá longe. Você não vai conseguir usar esse sapato de novo. Daí ele usa uma expressão em inglês parecida com aguenta firme, que é hang in there. Hang in there. Hang é pendurar. In there significa aí. Tipo, pendura aí. Segura firme aí. Hang in there. Big guy. Big guy, traduzindo ao pé da letra, fica cara grande. É um cara grande. Se fala bastante assim com crianças, adolescentes, pra falar tipo, garotão. Pô, aguenta firme aí, garotão. Vamos então continuar a cena. How you feeling, sweetie? Not too good. Why were you acting like that? I'm trying to impress Tasha. By acting like an idiot? No, she said she liked bad boys like Slave. I'm trying to act like him. Without the money. Eu esqueci de colocar uma letra E no final aqui. Sweetie tem um I e um E no final. Então ela pergunta, how you feeling? Note que ela não falou are, né? Não ficou tipo, how are you feeling, né? Como você está sentindo. Ela omitiu are, ficou how you feeling. A gente viu na outra aula, né? As pessoas falando how you doing, ao invés de how are you doing. Então, como você está sentindo, querido, sweetie? Sweet significa doce e sweetie é um jeito de falar querido, né? Docinho. Daí ele fala, not too good. Eu não tô muito bom, não. Not too good. Quando você fala too e um adjetivo na frente, too significa muito ou demais. Essa frase é uma frase pronta, basicamente, pra falar que não tô sentindo muito bem, não. Not too good. Daí a Rochelle pergunta, why were you acting like that? Por que você estava, were you, acting, agindo assim, né? Like that. Dá pra traduzir também como daquele jeito, daquela forma. E de novo, that, porque tá longe. Se fosse uma coisa que ele estivesse fazendo agora, nesse momento, poderia falar like this, né? Tipo, desse jeito agora que você tá fazendo. É o mesmo que this way, inclusive. Ela tá falando de alguma coisa do passado, alguma coisa que não tá ali presente, então ficou like that. Poderia também ser that way. Daí o Chris explica falando, I was trying to impress Tasha. Ele não falou todas as palavras, né? Ele tá ensinando ali que tá acidentado e tudo mais, mas foi a frase que ele quis dizer, né? Eu tava tentando impressionar a Tasha. Note como que as pessoas falam tryna. Trying to fica tryna. Muitas vezes até se escreve tryna. De tanto que as pessoas falam assim. É uma palavra que não existe na gramática, assim como gonna, mas se usa tanto que acaba até sendo representada na escrita. Daí ela pergunta, by acting like an idiot? Agindo como um idiota? Essa palavra aqui pode confundir um pouquinho, porque ela tem várias aplicações. Nesse exemplo aqui, o uso é o seguinte. Quando você faz uma coisa fazendo outra, você fala by entre as duas coisas. Deixa eu te dar um exemplo, pra ficar claro. Eu vou melhorar meu inglês estudando todos os dias. Então você pode falar, I will improve my English by studying every day. Então você vai melhorar o inglês como resultado fazendo alguma coisa. Então esse fazendo vai ser o by studying, no exemplo que eu dei. Então qual que é a tradução do by nessa frase? Dá pra falar ao, né? Tipo, ao agir, ao fazer isso. Mas a verdade é que ela não é necessária pra gente no português, né? Você pode falar que tá, né? Em português você pode falar que vai melhorar o seu inglês ao estudar todos os dias, ou que vai melhorar o seu inglês estudando todos os dias, sem o ao, que é opcional. Daí ele falou, no, she said she likes, e nota que ele não falou o S aqui. Tá falando de uma linguagem bem relaxada, né? Não, ela disse que... Cadê o que? De novo tá oculto aqui, né? O that, que seria. Ela disse que ela gosta de bad boys. Não precisa nem traduzir, né? Bad boys, garotos maus. Como like slave.
Like é o como, ou igual, ou tipo, ou parecido também. E o slave, que é um cara famoso lá. Tryna, de novo, né? Trying to, soando como tryna, act like him. Tentando agir como ele, agir igual ele, agir parecido com ele. Daí o Chris narrando fala without the money, né? Tentando agir como o slave, só que sem o dinheiro, without the money. Hey, Chris. Tasha? Yeah, are you okay? Yeah, I'll be fine. I just wanted to apologize for acting like such an idiot. Forgive me? Yeah, it's okay. That's what friends are for. Thanks, Dionne Warwick. Vamos lá, então ela falou, hey Chris, e ele falou, Tasha, daí ela falou, yeah, are you okay? De novo, né, aquela frase, você tá bem? Você só pergunta se alguém tá bem nesse tipo de contexto, né, tipo, a pessoa tá doente, ou não tá com uma aparência muito boa, tipo, você tá bem? Tem algo errado com você? Are you okay? Você tá melhor? E ele falou, yeah, I'll be fine. Fine é muito usado assim também, tá? Então ele disse, eu vou ficar bem, I'll be fine. Fine depende muito do tom de voz também da pessoa, tá? Tipo, imagina que você esteja insistindo pra uma pessoa fazer alguma coisa, ela decide fazer, ela fala, ah, fine, tá bom, tô indo. Então, depende muito do contexto que a pessoa tá falando pra você interpretar a palavra fine. Daí ele fala, I just wanted to... Eu só queria apologize, pedir desculpas, me desculpar for acting like such an idiot. Por agir como e such, nesse sentido, é pra enfatizar a característica de alguém, tá? Então imagina, por exemplo, que eu quero falar que um cara é legal. Tipo, he's a nice guy. Ele é um cara legal. Mas eu posso também falar, tipo, nossa, esse cara é gente fina. Tipo, é legal pra caramba esse cara. Eu posso falar que he's such a nice guy. Such a good restaurant. Nossa, restaurante bom pra caramba. Aí ele fala, forgive me desculpa. E como ele tá deitado ali, né, com a cara no travesseiro, ele não tá falando as palavras inteiras, né? Tipo, inclusive no apologize, ele falou só apologize. Não dá nem pra ouvir a letra A. Daí ela fala, yeah, it's okay. That's what friends are for. Sim, tudo bem, it's okay. É pra isso que são os amigos. Daí o Chris fala, thanks Dionne Warwick. Eu tive que pesquisar. E é mais um exemplo do que eu já falei em outras aulas, sobre contexto cultural. Eu tive que pesquisar quem que é Dionne Warwick. Eu tive que pesquisar qual que é a piada aqui, por que tá engraçado. E aí eu descobri que tem uma música extremamente famosa nos anos 80, dessa cantora chamada Dionne Warwick, em que ela fala várias vezes That's what friends are for. Para isso que são os amigos. Tá vendo que muitas vezes você não entende o que as pessoas falam em inglês? E o problema não é seu inglês. O problema é contexto. E muitas vezes cultural. Vai aprender uma nova língua, tem que aprender um pedacinho da cultura, né? Qual é a realidade daquela pessoa que tá falando, quais são as referências e tudo mais. Daí vem aquela parte clássica. Is this your x-ray? Yeah. Boy, you so crazy. Crazy like a boy with a shoe up his butt. Então ela pergunta, is this your x-ray? Esse é, nota que ela falou this, né? Já tá lá pertinho dela, não é that, como uma coisa longe. Is this your x-ray? Esse é o seu raio-x? Note que ela falou, is this your? This your, parece que ficou this. Muita gente fala assim, tá? Tipo, ao invés de falar this ear, muita gente fala this year. E dá na mesma, mas é importante você notar que são sotaques diferentes e não palavras diferentes. Ele fala, yeah, boy, you so crazy. Então, ao invés de falar you are so crazy, né? Você é tão louco, ela omitiu are, assim como a Rochelle fez, né? Do how you feeling. Ela falou, you so crazy, que é uma frase repetida várias vezes ao longo desse episódio, né? Tipo, cara, você é muito louco. Boy, you so crazy. Daí o Chris comenta, narrando, né? Crazy, né? Tipo, louco, like a boy. Louco como um menino, é um garoto, um rapaz, com um sapato, with a shoe up his butt. É um jeito menos grosseiro de falar bunda, então seria, tipo, bumbum. E quando ele fala up his butt, é no sentido de enfiado. É, tipo, como se fosse acima. E pra você que chegou até aqui, é hora da chamada. Escreva presente aqui embaixo nos comentários pra me contar que você chegou até aqui. Muita gente não aguenta assistir uma aula dessa nem 5 minutos, porque não tem tanto interesse em aprender inglês. Já aproveita, comenta também o que você achou, o que foi novo pra você, e se você tiver sugestões também pro canal. Vou aproveitar e vou deixar aqui mais uma aula que eu tenho certeza que você vai gostar também. Te vejo na aula.